E graça, queridos, este é o canal Palavra Mais Edificante. Aqui Deus tem uma palavra de bênção para você e toda a sua casa. Essa semana foi levantado o questionamento: os desigrejados não entrarão no reino dos céus? Fica agora essa incógnita. Vamos ao vídeo e vamos saber um pouco mais a fundo do que se trata isso. Vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão. Se eu poupar o lobo, as ovelhas morrerão. Não é só na política que tem corrupção. Por trás do altar também tem muito ladrão. Não vou perder o cajado que Deus... O conceituado pastor Paulo Júnior levantou esse questionamento, falando que os desigrejados não vão para o céu. Mas só que é muito admirável saber disso, que eu acho que ele está enganado. Ele começou o discurso dele, a ministração dele muito bom, expressando os 3 sentimentos que levaram as pessoas a sair da igreja como instituição. Não da igreja como Cristo. Amém? Fique bem claro isso. Porque a partir do momento que a pessoa sai do corpo de Cristo, aí ela não entrará no reino dos céus. Mas se ela sair da instituição igreja pedra, ela entrará sim no reino dos céus. Ok? Então Paulo Júnior começou bem. Ele fez a separação ali dos 3 tipos de pessoas que saíram das igrejas e os motivos ele apresentou. E os motivos ele mesmo concordou que não era para essas pessoas permanecer naquele erro, erroneamente sendo ensinadas pelos falsos pastores. Só que depois, ao longo da administração dele, ele mesmo cai em contradição, dizendo que as pessoas que não estão na instituição Igreja de Pedra não entrarão no reino dos céus. Uma grande incógnita isso que ele falou, né? Porque como não entrará no reino dos céus? Se a pessoa permanecer em Cristo e Cristo permanecer na pessoa, automaticamente ela está autorizada a entrar no reino dos céus. Então, para um esclarecimento melhor, para não ficar nas minhas palavras que são totalmente superficiais, eu trouxe aqui um texto que se encontra em João, capítulo 10, e alguns versos que eu farei menção aqui para a nossa meditação. Então eu vou começar aqui do verso 1, que diz assim: eu afirmo a vocês, Jesus falando, ok? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas seguem porque conhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então aqui está bem explícito, né? Quando é um estranho, elas não ouvirão a voz dele. Elas, ao contrário, fugirão, porque não conhecem a voz de estranhos. Então, esse texto que eu acabei de fazer menção aqui, eu não vou ressaltar muita coisa daqui, mas dá para entender muita coisa. Que quem é o bom pastor é Jesus, ele é a porta, como ele vai explicar aqui, que ele é o bom pastor, que ele é a porta, e que as ovelhas que estão dentro do aprisco, mas estão no legado de Jesus, estão na bênção de Jesus, estão no evangelho de Jesus, seguem a voz dele, mesmo estando fora, porque tem alimento para elas. Então não é necessário estar dentro de uma igreja de pedra que está totalmente fora do contexto que Jesus ensinou. Não está praticando nada que Jesus ensinou. Está praticando paganismo. Então as ovelhas são obrigadas a ficar misturadas com pessoas que estão fazendo atrocidades com o evangelho de Cristo, com o evangelho manipulado, com o evangelho adulterado. As pessoas que conhecem a verdade são obrigadas a ficar dentro dessas instituições? É claro que não, minha gente. Se fosse assim, Jesus Cristo teria dito aqui: quando elas conhecem que estão sendo enganadas, elas têm que fugir mesmo, bater em retirada. Não são obrigadas a ficar dentro de templo que está pregando paganismo. Meus irmãos, vamos abrir os olhos. Aqui é Jesus que está falando, não sou eu, Maicon, que estou falando. Sou irmão em Cristo, mas é Jesus que está nos ensinando. Aí aqui no verso 7 ele vai continuar dizendo aqui, ó. Agora ele vai explicar o que ele falou, porque muitas pessoas não entenderam o que ele tinha falado até o ponto. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Ele está falando que ele é a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Poderá entrar e sair e achará comida. Então quer dizer, eu consigo levar uma vida com Cristo fora de instituição de igreja que esteja pregando errado. Porque se eu estou dentro de Cristo, os ensinamentos de Cristo, vivendo na verdade de Cristo, eu estou em Cristo. Eu consigo viver a minha vida, o legado que Cristo me deixou. Jesus está falando aqui.
Aí ele vai dizer que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa, ou a vida plena. Aí no verso 11 ele vai dizer mais. Jesus é o bom pastor. Agora ele vai falar sobre isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí agora o verso 12 é o que mata esses falsos profetas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Eu vou repetir isso. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. Quantos vocês estão trabalhando por dinheiro? Tá aqui, irmão, não é o que eu tô inventando. Pega a sua Bíblia e lê dentro da sua casa. E as ovelhas não são dele. Ele trabalha por dinheiro e as ovelhas não são dele. Aí vai continuar dizendo aqui. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo entra, ataca as ovelhas e as espalha. O 13 vai dizer. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro. E não importa com as ovelhas. O empregado foge porque o negócio dele é o dinheiro. E aí eu te pergunto, quantos estão fazendo o que Cristo ensinou? As verdades de Cristo. Muito pelo contrário, quando as ovelhas estão passando necessidade, passando fome, situação de calamidade, eles ficam falando, não, mas Deus vai abençoar, Deus vai ajudar. E eles mesmos não tomam nenhuma direção. Não pegam o dinheiro da igreja, do dízimo, que os irmãos abençoam, e não dá ali uma oferta para aquela pessoa fazer uma compra boa, comprar uma roupa, um calçado que esteja rasgado, furado. Eles não fazem isso. Não fazem ações de caridade. Ao contrário, hoje em dia que nós vemos fazendo ação de caridade são os candomblessistas, eu nem sei se é assim que chama essas pessoas. Essas pessoas eles fazem muito essas ações de caridade, enquanto os cristãos não fazem. Agora você vê a inversão de valores aí, entendeu? Então aqui é o ensino de Jesus, irmão. Ensino de Jesus. E a igreja está adulterando o ensino de Jesus. Então é mais ou menos por aí para você entender o que está sendo dito aqui. O 14 vai dizer assim. Eu sou o bom pastor, assim como o meu pai me conhece, eu conheço o meu pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Aí ele vai dizer no verso 16, tem outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz, então se tornarão um só rebanho com um só pastor. Você ouviu aí, meu irmão? Essas que no caso seriam nós, os gentios, que não eram daquele rebanho, quando ouvir a voz do bom pastor, que é só um, que é Jesus, não é pastor de ministério nenhum, é Jesus Cristo que é o meu bom pastor. Ele é o meu pastor. Ele não vai te faltar nada. Ainda que eu passe tribulações na minha vida, como todo mundo passa, ele continua sendo meu pastor. Ele é a raiz, é meu embasamento, ele me ensinou a perdoar. Ele, não instituição de igreja, meu irmão. Então, o corpo celeste de Cristo, a gente se reúne sim, quando é bom e agradável se reunir, para cantarmos, salmodiarmos alegremente a Deus que nos salvou. Mas não é obrigado você ficar numa instituição que não está fazendo nada correto que Jesus manda. Ao contrário, eles deturpou a palavra de Jesus, está vivendo um evangelho adulterado e as pessoas são obrigadas a ficar lá. Da onde Paulo Júnior tirou essa ideia macabra, né? Porque é macabra, ele começou bem, mas terminou mal. Né? Ele fez um bolo bonito, colocou ali chantilly, pá. Aí na hora de colocar a cereja, ele me coloca uma cabeça de um porco sujo, um suíno. Porque foi isso que ele fez. Começou bem, mas terminou muito ruim. Entendeu? O que Jesus está dizendo aqui para nós, está nas escrituras, está muito claro. O rebanho dele somos todos nós que cremos nele. Não é um lugar fechado para você ficar. Porque quando você ouve a voz dele, você totalmente já está integrado ao corpo dele. E você vai procurar fazer aquilo que agrada a ele. E todo mundo sabe que agrada a ele. Você não sabe? Fugir da aparência do mal, não ser uma pessoa avarenta, não ser uma pessoa dada a vinho, bebidas, fugir das drogas, fugir da prostituição. E essa gama de pecados que a gente já conhecemos. Se você automaticamente está fugindo disso, vivendo uma vida correta, ajudando o seu próximo e vendo nele que Deus também está nele, você está fazendo o que Cristo mandou. Os ensinamentos de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. O que eu não quero para mim, eu também não quero para o meu próximo. Então é muito fácil. Ok? Ficar falando aí, Paulo Júnior, que está dentro de uma congregação, sentir as dores do corpo. Mas quem é que está sentindo as dores do corpo? Ninguém sente, irmão. Então, é muito fácil falar, né, no pronunciamento. Agora, na prática, fica difícil. Essa é a verdade. Ok? Você entende isso, meus amados? Então, fica aqui esse primeiro vídeo. Eu vou fazer a segunda parte, mas esse primeiro já deu para você ter uma noção que mesmo se você não estando na igreja, instituição, pedra, você continua em Cristo, que dentro de você, ele é vivo, ele continua sendo eficaz. Não precisa você estar dentro de uma instituição que é suja, porca, vivendo no erro. Não, se você está vivendo a sua vida
fora de uma instituição que não está trazendo os valores de Cristo, mas está vivendo a vida correta, você está em Cristo sim, Cristo está em você. Continue sua caminhada, Cristo está com você. Não vá se misturar com as pessoas que não querem conhecer a verdade, que só ficam no erro. Viva Cristo e Cristo viverá em você. Porque você ouviu a voz dele, você está seguindo ele no seu dia a dia, no seu caminhar com ele. A paz e a graça. Essa foi a primeira parte, quero fazer a segunda parte aqui, para ficar bem mais claro ainda. Mas essa primeira parte já deu para ficar com um gostinho na boca de quero mais. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Não sei, não conheço você. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas Deus está chegando a você de uma forma para te abençoar e para agregar conhecimento. Ok? Deixe seu comentário, sua crítica. Tudo isso é para a gente crescermos em graça. É um bate-papo. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo e até uma próxima.